Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Para falar inglês ou espanhol de verdade, você só precisa de vontade e do método certo. Eba! Eu vou falar inglês, ler e escrever. Boa, garoto! É assim que se fala. Eu quero conhecer gramática, mas quero muito conhecer pessoas. Não dá pra falar sozinha, né? Gostei de ouvir. É assim que se fala. Começando agora, eu vou ganhando confiança pra fazer bonito aonde for. É assim que se fala. Esse é o método CCAA para quem quer falar inglês ou espanhol de verdade. Falando assim parece fácil, mas tem como comprovar? Você tem 5 milhões de pessoas para perguntar. Todas elas passaram pelo CCAA e aprenderam falando naturalmente com a ajuda dos nossos professores e do método CCAA. Mas não foi só falar. Aprenderam a pensar, a se relacionar e a ganhar confiança em outro idioma. Em aulas presenciais ou online, tudo ao vivo e com a opção de escolher como quer fazer cada aula. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Procurando uma escola completa para o seu filho? Venha para a Escola SESI. Aqui ele vive experiências únicas, com formação para a vida e o mundo do trabalho, através de uma metodologia de ensino diferenciada e conectada aos desafios do futuro. Matrículas abertas para turmas do Fundamental 2 ao ensino médio, com incentivo à pesquisa, robótica educacional e preparação para o Enem. A Escola SESI é a sua melhor escolha. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olá, muito boa noite. Eu sou Jeverton Martins e está começando a partir de agora mais uma edição do programa Farol Político aqui pela tela da TV Sol. É logo no início do programa que eu agradeço a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e também pela sua interação nas redes sociais, que eu já vou aproveitar e deixar aqui na tela o endereço das nossas mídias sociais, os nossos perfis na internet, onde você pode nos assistir e também participar conosco, né? Além do YouTube, Facebook, portal tvsol.com e do nosso aplicativo. Estamos ao vivo, simultaneamente também pela TV a cabo, através da Brisa TV e também da TCM. Muito obrigado pela sua companhia, é um prazer enorme toda quarta-feira estar aqui falando com você e, claro, te mantendo muito bem informado sobre os bastidores da política da Paraíba e trazendo aqui personalidades de todo o estado para falarmos de política e não só a política partidária, eleições, partido, candidaturas, mas também de políticas públicas. E esse é o tema do programa de hoje. O meu convidado, ele já foi vereador, prefeito e secretário de Estado. Atualmente é professor e consultor em políticas públicas e empreendedorismo, né? Acima de tudo, ele é o criador da famosa Festa do Bode Rei, lá na Hollywood nordestina, a cidade de Cabaceiras.
Arnaldo Júnior Farias, seja muito bem-vindo à TV Sol e ao programa Farol Político. É um prazer estar podendo conversar com você hoje. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu caro Jefferson. A alegria, a satisfação é minha, a gratidão pela oportunidade, já aqui lhe felicitando por toda missão, se você me permite, que você cumpre, colocando à disposição de uma região tão importante do nosso estado, do nosso Nordeste, do nosso semiárido, a sua jovialidade, o seu talento. Há muito eu tinha a oportunidade de acompanhá-lo pelas redes sociais, hoje tendo o prazer aqui de estar com seus espectadores, mas se você me permite, acima de tudo, de interagir com você. Muito bem, o prazer é nosso. E, Arnaldo, eu acho que não tem como a gente começar esse bate-papo sem falar da sua trajetória em Cabaceiras, né? Uma cidade referência, já teve aí nas telas do cinema brasileiro. Também não tem como se falar da Hollywood nordestina sem falar da festa do Bode Rei. Mas antes da gente entrar nessas questões, eu queria saber como é que foi que iniciou a sua vida política lá em Cabaceiras. Você foi vereador, foi prefeito também, presidente da Câmara e depois se afastou dos palanques. É uma curiosidade minha também o porquê. Mas vamos do início. Como é que começou aí a sua vida política? Por que resolver entrar no mundo da política partidária? Jefferson, você já tem uma série de referências a respeito aí hoje da minha caminhada, e uma das atividades me dá a oportunidade de percorrer praticamente todo o Brasil realizando palestras. E a pergunta que você aqui introduz, ela praticamente é uma constante em cada um desses momentos que eu tenho oportunidade. Mas, enfim, com muita alegria, com muita satisfação, a gente traz aqui algumas informações. Eu penso que seja importante, antes de tudo, lhe dizer que tive realmente a ação, a militância no mundo político partidário, mas eu não sou de origem, digamos, familiar, tradicional, política. Eu comecei, e foi por isso que a minha saudação à sua jovialidade, eu acho que colocando um pouco, não é? Eu acho que dessa missão de coração, em nome de uma causa, no caso, a minha própria terra. Ainda com 15 anos de idade, eu migrei da pequena e esquecida Cabaceiras para Campina Grande, aonde, enfim, fiz meus estudos e ali comecei uma atividade no mundo estudantil, das políticas estudantis, sempre relacionado à minha cidade. E aí eu não tinha nem 18 anos de idade completo, não é? Isso acabou me levando exatamente à atividade política partidária, e aos 18 anos de idade eu fui eleito vereador, naquela oportunidade já um dos mais votados no pleito, em seguida eleito novamente no segundo mandato, 2 vezes presidente da Câmara, e isso foi, de certa forma, ali criando, não é? uma trilha, e aí no terceiro mandato eu tive a oportunidade de colocar o nome à disposição da minha comunidade, fui eleito prefeito, na época um dos mais jovens prefeitos no estado, fui eleito com 27 anos de idade, foram 2 mandatos consecutivos, e aí cumprindo essa missão. E também, concluído no ano de 2004, eu fui atuar na gestão estadual. À época, o governo do governador Cássio Cunha Lima, atuei na área de turismo como secretário executivo do Estado, depois na secretaria, que corresponde à Secretaria de Interiorização, eu passei 1 ano e meio como secretário, até o ano de 2009. E ali, Jefferson, em 2009, eu entendi que já tinha cumprido a minha missão, tanto em relação à minha cidade, dado a minha contribuição ao serviço público, nunca tive o ideário de fazer uma carreira política do ponto de vista, digamos, profissional, viver da política. Eu entendia que o objetivo era dar uma contribuição, e depois passei a atuar no mundo, enfim, técnico do assessoramento, que tem uma relação, obviamente, política, mas hoje muito mais no sentido de apoiar gestões públicas para que possam atuar nos caminhos do desenvolvimento, nos caminhos do empreendedorismo, nos caminhos, enfim, de transformação de territórios. Então, de forma muito sintética, é isso, dos 15 anos até ali 30 e poucos anos, direto na atividade política, da gestão pública partidária. Hoje tenho relação com o mundo político, mas
do ponto de vista técnico, assessoramento, nos últimos 10 anos atuando assim. Arnaldo, para a gente entender aqui, por que necessariamente sair da política já tão cedo? Você fala aí que você nunca teve essa intenção de ter uma carreira política, vamos dizer assim, mas talvez poderia ter ficado um pouco mais. E aí vai a minha pergunta, houve alguma decepção no sentido de querer fazer algumas coisas e não conseguir no campo da política? Ou foi de fato mesmo porque você tinha esse objetivo apenas de dar uma contribuição e depois seguir uma carreira profissional propriamente dita mesmo? Jeverton, de qualquer modo, lá se foram, digamos, 20 anos da minha vida. Não é? Foram 2 mandatos de vereador, como dito, 8 anos, mais 8 anos como prefeito, mais 4 anos na gestão pública estadual. E aí uma parte da vida é dedicada. Mas, sim, nunca foi finalidade ou objetivo ter, como eu disse, uma vida marcada por uma carreira política, depender exclusivamente, digamos, disso. O meu propósito sempre foi o de, através da política partidária, da gestão pública, poder atuar e contribuir com os processos de desenvolvimento como um todo, em todas as suas dimensões. E eu entendi que essa missão, ela estava cumprida, mais uma vez, tanto em relação à minha cidade, à minha região do Cariri paraibano, como no próprio Estado. E, a partir dali, a migração para o mundo técnico. Então, hoje, eu posso te dizer assim, com muita tranquilidade, que do ponto de vista da consciência cidadã, da minha missão cidadã, eu entendo que eu continuo na atividade política, não mais na atividade partidária. Esse exercício, por exemplo, aqui com você, de um diálogo que você proporciona aos seus telespectadores, eu considero como uma ação, uma atividade política. Hoje eu trabalho com formações de liderança, trabalho com palestra, trabalho com cursos, com orientação, com planejamento para o desenvolvimento e muito ligado à própria gestão pública. Não deixa de ser uma atividade política, mas se a partidária, sim, realmente não tinha. Posso dizer a você que não tive, graças a Deus, digamos, decepções do ponto de vista a me levar a afastar da atividade política. Claro, eu costumo dizer, Martins, e você tem, claro, experiência, que uma coisa é a gestão, a atividade de gestão, outra é a atividade política partidária. E no nosso país, eu particularmente, esse é meu ponto de vista, eu considero muito complicado, difícil, desafiador com um sistema que ainda temos em vigor. Então, é um sistema, e aí é o meu ponto de vista com respeito a todos os outros, que, por exemplo, privilegia quem tem recursos do ponto de vista econômico muito mais do que ideias, propostas, práticas. Então, quando você vai lá para o fronte para disputar de forma partidária, seja uma vaga na Assembleia Legislativa, Câmara Federal, etc., o poder econômico termina sendo um diferencial. Então, nesse sentido, eu não diria uma decepção, mas uma compreensão de uma realidade que é muito adversa. Agora, e costumo até dizer, Jeverton, que se, digamos, fazer gestão pública se restringisse tão somente à questão da gestão, na minha realidade eu seria prefeito tantas quantas vezes o povo quisesse. Mas tem realmente esse lado da política partidária e isso, claro, que é desestimulante. Mas aí, muito fechando para você, eu não tive nenhuma decepção, ao contrário, 2 mandatos foram referenciais, reconhecimentos do ponto de vista não apenas municipal, mas regional e, se você me permite, nacional, com premiações diversas. Então, acho que cumpri essa missão. Muito bem. Dentre as suas ações como prefeito, a mais conhecida, vou arriscar dizer isso, que é a festa do Bode Rei, né? Conhecida nacionalmente, inclusive destaque em grandes emissoras através de reportagens jornalísticas. E aí eu queria saber de você, de quem surgiu essa ideia, quais são as pessoas envolvidas e como foi o nascimento, o planejamento, a idealização dessa festa que se tornou tão tradicional no nosso país. A festa do Bode Rei, um festival de caprinos e ovinos, sem dúvida alguma é uma referência, juntamente com outras iniciativas que acabaram marcando uma trajetória de gestão pública
num município reconhecido como muito adverso. Não é demais dizer que Cabaceiras se constitui num dos mais limitados municípios do Brasil no que diz respeito a recursos, a capitais para o desenvolvimento. Esse é um ponto sempre interessante. Por exemplo, Cabaceiras é reconhecido nacionalmente como o município de menor índice pluviométrico da federação. O lugar onde menos chove no Brasil é Cabaceiras. E eu, ainda muito jovem, como disse, tive essa oportunidade de gerir um município que era visto tanto pela população como quem estava além fronteira do município, instituições e outros mais, como um lugar, Martins, onde pouco ou quase nada poderia dar certo. Cabaceiras era assim, era visto como a terra seca, etc., tal um ponto que estava lá. E aí, motivado pela ideia de querer fazer diferença, de querer promover realmente transformações, eu entendia que se a população naquele momento, mesmo sem ter uma consciência mais formulada, mas se escolheu um jovem, professor à época de ensino médio, vereador, é porque no fundo, eles queriam ver algo novo, diferente, inovador. Então isso pautou a minha caminhada de gestão. E uma das iniciativas foi exatamente a de focar o que é que a gente tinha naquele ambiente tão limitado, tão adverso, de potencialidades. E aí a gente começou a ver, por exemplo, o mundo da caprino-ovinocultura, todo o seu universo, o arranjo produtivo, como algo que poderia ser trabalhado. Não existia, claro, algo mais estruturado, aptidão. A gente só tinha um rebanho determinado, mas compreendia aquilo como um potencial, a história do município, a cultura, e por incrível que pareça, Martins, o próprio sol, que era motivo de lamentação para muita gente, nós passamos a ver como uma alternativa, as inscrições rupestres e aí sucessivamente. Então, logo no início, nós elencamos dois setores, dois eixos, digamos, prioritários de atuação da gestão. Um, o turismo, a outra, a ovinocaprinocultura. Eu passei a defender de que do bode nada se perde, tudo se aproveita, porque a sua cadeia é riquíssima, não apenas no quesito pele, leite, carne, mas como um produto cultural turístico da nossa região. Esses são os antecedentes da festa do bode-rei. A partir daí a gente começou a compreender, e à época, eu tenho, lógico, que sintetizar aqui, mas para você ter uma ideia, os jovens da minha época cobravam que, como prefeito ali chegando, eu realizasse um evento, uma festa, e eu entendia que era uma proposta interessante. As sugestões na época é que eu realizasse uma micareta, um carnaval fora de época. E eu dizia que respeitava, mas aquilo não era nosso, não tinha raiz. E aí a ideia veio de aproveitar um potencial que a gente tinha e não apenas fazer um evento pelo evento, a festa pela festa, mas um evento ligado a um setor produtivo. Aí veio o Festival de Caprinos e Ovinos da Paraíba. E, à época, um jornalista que, inclusive, não está mais entre nós, Willis Leal, de João Pessoa, chegou com esse nome e sugeriu, olha, Arnaldo, vamos fazer aos moldes do que à época existia em João Pessoa, que era um evento ligado entre amigos que existia aqui, não é? Na área de turismo. E aí veio a ideia de fazer algo dessa natureza, ele trouxe o nome de Bode Rei, o Bode Rei intitulou esse festival de caprinos e a partir daí começou a ser promovido. Hoje já são mais de 20 anos de promoção desse evento, entra prefeito, sai prefeito, e ele se tornou sustentável. E no meu entender, Martins, por uma razão muito simples, porque está relacionado, está afincado àquilo que é uma vocação, que é uma potencialidade da região. Penso eu que se eu tivesse aderido à micareta da época, talvez hoje esse evento não estivesse a se realizar. Mas se é isso, a questão da ovinocaprinocultura, uma série de outros traços que permitiram a promoção do turismo em Cabaceiras, e hoje a cidade, como você destacou, podendo se auto-intitular de a Hollywood nordestina, porque passou a ser palco de várias produções cinematográficas. A primeira aconteceu em 1998, que foi fruto exatamente de uma ação nossa com o Alto da Compadecida, que abriu portas de Cabaceiras para o mundo, se você me permite. Muito bem, eu já vou entrar nessa questão desta nomenclatura, Hollywood nordestina. Também foi uma ideia da sua gestão na época ou esse nome foi pegando aos poucos? Como é que surgiu esse apelido, vamos dizer assim? Então, Martins, esse apelido ele foi pegando aos poucos. Isso é muito interessante, porque
passa a fortalecer algo que é fundamental para o desenvolvimento, que é a questão da identidade, a questão do sentido de pertencimento. Eu falaria muito, obviamente, aqui, mas em que pese a objetividade recomendada, mas eu não posso deixar de destacar que, ao lembrar de Cabaceiras como realmente uma cidade muito limitada, para você ter uma ideia, os jovens da minha geração, eles se sentiam envergonhados até de assumir que eram filhos de Cabaceiras, porque eles temiam que seriam alvos de chacotas, etc., aquela coisa toda, cidade, enfim, seca. Os cidadãos que tinham seus poucos carros, eles se desestimulavam de emplacar o nome, o emplacamento do seu veículo com o nome de Cabaceiras. Pasme isso. Então havia um sentimento de baixa autoestima, de muita lamentação em relação a essa realidade. E aí nós começamos a promover determinados traços da cidade. E aí surgiu a oportunidade das produções cinematográficas. Antes do Alto da Compadecida, nós tivemos algumas produções estaduais que abraçamos, passamos a apoiar dentro das disponibilidades que nós tínhamos, entendendo que o mundo da economia criativa era muito importante, da cultura, e isso começou a ser importante para o artesanato em couro, que é uma referência também de Cabaceiras à produção, há uma série de outras situações, a preservação arquitetônica da cidade, as pessoas começaram a compreender de que não era uma birra do prefeito querer que se mantesse aquilo, elas passaram a entender que o valor, por exemplo, venal da casa estava na preservação daqueles traços históricos e não na sua modernização com um portão, etc. Isso foi um processo de conscientização. E as produções cinematográficas elas foram muito importantes para isso, porque a cidade começou a ser visitada, não apenas com profissionais, atores, atrizes, produções, turistas, e essa coisa foi realmente se consolidando. O Alto da Compadecida, como eu destaquei, realmente campeão de bilheteria que foi um marco fundamental, mas não parou por aí. Uma série de outras produções foram sucedidas até o ano de 2004. E em que pese o mandato ter sido encerrado, as ações continuaram. Por isso que eu te digo, Martins, é muito importante determinadas ações que são ações de gestão, de política pública e não de ação partidária do prefeito ali naquele momento. Nós concluímos, outros prefeitos vieram e as ações continuaram a ser desenvolvidas e isso fez com que ali nos idos de 2008 a cidade trouxesse um outro projeto que foi o de pegar esse acervo, digamos, de produção cinematográfica como um produto turístico. Criou-se um letreiro, à la Hollywood nos Estados Unidos, aqui a Hollywood com R, e essa coisa foi pegando. E eu falei da autoestima por quê? Porque hoje o jovem da atual geração é diferente. Ele sente o prazer de poder fazer o check-in ali na rede social e dizer que está na Hollywood nordestina, que está na terra do bode rei, que está na terra do artesanato em couro, não é? E eu diria que essa talvez seja a maior conquista, não é? A gente poder realmente mostrar a diferença e mexer na autoestima das pessoas que estão ali sobrevivendo. Muito bem, eu tenho um breve recadinho, daqui a pouquinho a gente continua, na verdade, esse bate-papo aqui com o Arnaldo Júnior, mas antes, minha produção, foca aqui só em mim, que eu quero perguntar ao pessoal de casa aí, se eles já conhecem a Casa da Maravilha Motos aqui em Patos. É isso aí, a Casa da Honda, melhor dizendo, aqui em Patos, que é a Maravilha Motos. A gente vai rodar um VT aí, explicando as ofertas, formas de pagamento da Maravilha Motos aqui em Patos. Solta pra gente. A Maravilha Motos é a concessionária Honda autorizada aqui na Morada do Sol. Nós trabalhamos com vendas de motos à vista, no cartão de crédito ou através do financiamento. Além disso, também trabalhamos com consórcio Honda, oficina, peças e acessórios e seguros Honda. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho dos modelos que temos disponíveis para venda à vista, financiada ou no cartão de crédito, que estão disponíveis à pronta entrega aqui na nossa loja. Se você quer adquirir a sua Honda com condições especiais, vamos ter dois modelos que estão com uma super novidade, CB Twister 250 e Elite 125, que estão com R$500 de cashback para você usar em emplacamento ou em produtos Honda Store que temos disponíveis em nossa concessionária. Você que escolhe. E dentre os modelos disponíveis,
Vamos ter motos da linha CG, queridinha no Brasil. As motos que vamos ter disponíveis são CG Fan 160 e também CG Start 160, que representam um excelente custo-benefício. E aqui na Maravilha trabalhamos com 4 opções de bancos para você financiar a sua Honda 0 km e iniciar o ano de 2023 acelerando de Honda 0 km. Trabalhamos com o Banco Pan, Banco Honda, Banco Santander e também Banco Bradesco, que proporcionam uma entrada facilitada e condições especiais para você garantir a sua Honda 0 km. E só mais uma coisinha, você aí que é autônomo e sonha com sua Honda 0 km, o seu sonho agora pode ser real. Você pode financiar a sua moto Honda conosco aqui na Maravilha Motos. Motos, a casa da Honda aqui em Patos. O Farol Político de hoje está conversando com Arnaldo Júnior Farias, ex-prefeito, ex-secretário de Estado, atualmente é professor e consultor em políticas públicas e empreendedorismo. Já voltando aqui com ele no nosso programa, Arnaldo, depois dessa sua gestão exitosa, principalmente nessa área de turismo, de empreendedorismo lá em Cabaceira, você começou a dar palestras, prestar consultorias, né, em todo o Brasil. E aí, um dos eventos que você também colaborou, desta vez agora como consultor, né, foi um lá na cidade de Livramento, né, festa do Forró Bodó. Tem outros exemplos? Falasse um pouquinho sobre essa parte agora de consultoria, você ajudando outros municípios também a criarem os seus eventos, gerando riqueza para a cidade e desenvolvimento também, atraindo turistas. Então, Martins, eu posso te dizer com muita tranquilidade que, por exemplo, em relação ao mundo da ovino-caprinocultura, a festa do Bode Rei, ela passou a ser uma referência, não apenas na própria região do Cariri, porque a partir do Bode Rei uma série de outros eventos dessa natureza passaram a ser realizados. Nós temos, por exemplo, o Bode na Rua na cidade de Gurjão, uma série de outras cidades cidade de Sumé, cidade de Monteiro, várias que continuam a promover. Aliás, no tocante ao Cariri da Paraíba e na área da ovino-caprinocultura, nós temos anualmente um circuito de eventos ligados a esse segmento. E aí outros vieram por consequência. Então, quando você lembra, no caso de Livramento, a iniciativa do Forró Bodó, a ideia era exatamente essa, de associar o mundo da nossa tradição junina com o mundo exatamente da ovino-caprinocultura, como sendo um potencial do Cariri, daquela região, e a cidade de Livramento, obviamente, com o seu potencial. Mas, por exemplo, na própria região do Vale do Piancó, eventos na área de inovação e empreendedorismo, nós tivemos a oportunidade de, com um grupo de pessoas muito dedicadas, representantes do setor empresarial, também do poder público, do terceiro setor, em Piancó e na região, de estruturar o projeto da Inovale, a feira de inovação do Vale do Piancó, que, salvo engano, terá ou já teve uma outra versão agora, uma outra edição nesse ano de resgate. 2 já tinham acontecido anteriormente, também com o apoio da ANVAP, a Associação dos Municípios do Vale do Piancó. A gente teve a oportunidade de dar contribuição num evento cuja a ideia que ainda está viva é exatamente a de fomentar um circuito de eventos juninos, né? Todas as cidades do Vale do Piancó, pelo potencial que tem, pela tradição junina de se colocar aí como alternativa também. E aí, Martins, eu saio com muita tranquilidade, sairia para lhe responder do estado da Paraíba para dizer que a partir do Bode Rei, uma série de eventos no estado do Piauí, no estado do Ceará, no estado de Pernambuco, no estado da Bahia, se originaram a partir exatamente dessa inspiração. Alguns assim intitulados, outros a partir do próprio Bode Rei, outros que vieram, por exemplo, à época, eu ainda estava na condição de prefeitos, e eles vieram com equipes para procurar, para ver, para pegar referências. E a gente foi colocando isso à disposição, a partir do Nordeste, hoje também, em outros eventos diversos aí, em nível de Brasil. E eu acho que o que é interessante
é a gente fomentar exatamente isso, com todo respeito, obviamente, aos eventos, muitas vezes, de emancipação política que se tem, que se deve, óbvio, ser promovido, mas se a ideia de se ter eventos relacionados à vocação econômica dos municípios é fundamental, porque a gente reúne não apenas a questão, enfim, do próprio lazer, do próprio divertimento, mas fazer dos eventos uma oportunidade para que os municípios tenham condições com isso de arrecadar, de fazer um produto, não é? O que é, por exemplo, não apenas o Natal Luz, mas um circuito de eventos, um circuito que acontece o ano inteiro em Gramado, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, que se consolidou como uma referência de turismo do Brasil, hoje recebe mais de 6 milhões de visitantes ano, e o que é que eles fazem? No fundo, aproveitar o que é característica deles, tradição, vocação, transformar isso em produtos, promover a cidade e, obviamente, gerar emprego, renda, desenvolvimento econômico. Falar um pouquinho também da importância desses eventos justamente para essa vertente que você finalizou essa última resposta, né? Geração de emprego, de renda, desenvolvimento na cidade. Foi assim com Cabaceiras, foi assim com Livramento. E muitas das vezes as prefeituras se limitam mesmo a fazer aqueles eventos já tradicionais, né? A emancipação política, você bem frisou, faz ali o São João e 3 noites, 2 noites de festa, aqui Patos, no caso, 5 noites, e se limita somente a isso, né? Mas um evento como esse vai gerar inúmeras oportunidades e, às vezes, as pessoas até saem, procuram refúgio em outros municípios pela falta de emprego. É justamente aí onde eu quero tocar, e os pequenos municípios sofrem muito mais, porque já não tem indústria, já não tem um grande comércio, né? Então, essa alternativa de uma gestão inovadora, essa alternativa de focar no turismo, no desenvolvimento local, seria viável para os pequenos municípios manter a sua população e atrair, inclusive, pessoas de fora para residir mesmo, para que gerasse um desenvolvimento econômico para as pessoas? Então, Martins, eu te felicito, inclusive, pelo tema que você levanta aqui, porque eu considero uma questão imperativa hoje de país, no que diz respeito à realidade de pequenos, de médios e até de grandes municípios. A maioria esmagadora dos municípios do Brasil tem hoje como desafio e, ao mesmo tempo, como oportunidade, a questão relacionada à renda, como você traz, a questão do emprego, a questão da produção local e aí sucessivamente, que nós chamamos de desenvolvimento na dimensão econômica. E aí não estamos falando apenas de crescimento do ponto de vista econômico, do crescimento da riqueza local medida por um PIB. Nós estamos falando de desenvolvimento, ou seja, um crescimento além da perspectiva econômica que impacte na questão social, na questão da qualidade de vida das pessoas. Você traz na sua formulação algo muito interessante, que é um fato hoje. Nós estamos a observar, Martins, municípios que têm uma alta dependência da ação do poder público, na verdade, morrendo devagar, morrendo paulatinamente. Eu vou te adiantar uma questão aqui, e você penso que vai observar a partir do resultado do censo demográfico agora do IBGE. O espectador que nos acompanha também, ele poderá estar atento, que é nós começarmos a ouvir prefeitos preocupados e a reclamar da ameaça de queda do seu FPM. E a razão é a seguinte, eles vão perder população. Se perdem população, aqueles que estão no coeficiente 0,8 a 1,0, pode cair. E isso acontece por que razão? Você tocou nela. O jovem, por exemplo, que conclui o seu ensino, não apenas médio, ele conclui o seu ensino superior, e ele não tem a condição de, na própria região, ter uma oportunidade no seu município, ele simplesmente migra. E ele vai, obviamente, saindo, o município vai perdendo dinâmica, vai perdendo capacidade, vai perdendo enfim, oportunidade para, de fato, se desenvolver. Então, isso é uma realidade que está relacionada à questão da renda. E a gente destaca que, hoje, sobretudo pela dependência que os pequenos municípios têm da ação da gestão pública, é fundamental que essas gestões públicas incorporem nas suas ações esse foco, esse tema, a questão da renda, a questão de se promover iniciativas, políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico.
Da mesma maneira que nós temos políticas públicas na área de educação, que são fundamentais, de saúde, na área, enfim, de serviços urbanos, de assistência social, mas se olhar essa questão da renda, que inclusive é transversal, a questão da inovação, a questão do empreendedorismo. Então, Martins, esse é o ponto basilar, porque a partir do momento que a gestão pública passa a ter esse olhar, passa a ter essa mentalidade, ela passa a compreender que a gestão de todas as outras esferas tem a ver com a questão da renda. É aí que ele passa, o gestor, a gestora, a entender um evento como não apenas aquele momento, digamos, de divertimento, de festivo da cidade, mas passa a ver de forma estratégica um evento como uma oportunidade para ali circular uma renda, não apenas circular, mas reter uma renda, fazer com que empreendedores locais possam ter resultados. E aí, só para poder fechar o raciocínio, o que é que a gente observa em muitos municípios que já têm na sua tradição a realização de eventos, por exemplo, e aqui não estamos, obviamente, a condenar, mas os eventos de emancipação política. A prefeitura, de um lado, desembolsa um recurso determinado para contratar uma banda externa. Essa banda é que é a grande, digamos, a grande atração, porque se não tiver, as pessoas não vêm. E aí, muitas vezes, até aqueles pequenos comerciantes que ali comercializam naquele evento, eles vêm de outras praças, eles vêm de outras cidades. Então, no final das contas, um evento como esse, ele acaba contribuindo para quê? Ele acaba atuando como um ralo aonde se escoa o dinheiro local para se fazer a evasão de renda de um FPE, muitas vezes já limitado, se tira aquilo ali para que o dinheiro vá não apenas para a banda, mas para uma série de outras ações que são contratadas fora. E a reflexão é, isso é interessante? Isso é estratégico? Isso é justo? Então eu entendo que a gente pode fazer muito mais e muitos municípios têm feito isso, Martins. Mas essa sua... Interessante demais, Arnaldo, essa sua reflexão aí sobre como é gasto esse dinheiro, a forma que é utilizado nessas festas. E aí eu vou um complemento a essa questão. Porque muitas cidades não fazem assim, não tem um evento, não tem um atrativo turístico, não tem algo fixo ali que seja referência. Cabaceiras é a cidade da festa do Balde Rei. Porque nós temos muitos municípios que não é lembrado absolutamente por nada. É falta de visão política, falta de interesse, ou qual é o problema? Martins, eu vou direto no ponto para dizer que entendo como falta de decisão. Acho que tudo começa com a questão da decisão. Eu costumo dizer, e hoje, se você me permite, os seus espectadores, eu falo com tranquilidade. Sempre tive o cuidado de, inclusive, escolher as palavras para que não seja ali compreendido por quem está na gestão pública hoje, de repente dizer, é fácil estar aí atrás de uma câmera falando, vai lá para a prática. E aí eu posso dizer para você, uma vida, não apenas pela experiência prática na gestão que tive, enfim, nas gestões, mas hoje acompanhando muitas regiões nas 5 regiões macro do Brasil. E costumo sempre dizer que ao gestor público ele tem, Martins, basicamente 2 caminhos para pautar a sua gestão. Um é de pautar a gestão através dos caminhos do que eu chamo de políticas tradicionais de gestão e da política partidária assistencial. Eu estou ali como gestor, divido muitas vezes o município entre nós e eles, e 2 lados, e passo a desenvolver uma série de ações que têm um olhar, a visão, mais do ponto de vista clientelista, paternal. Por quê? Porque eu quero que a população, penso que seja esse talvez o entendimento, dependa ali de mim, talvez como um político, um gestor salvador da pátria. E eu entendo que isso é um verdadeiro tiro no pé, porque por mais que se queira, alguém faz ali uma gestão, 2, mas se alguém que tem a oportunidade de ser escolhido pela sua população e tem lá no seu coração o desejo de marcar realmente a sua passagem, de fazer algo notável, de deixar um legado, certamente o caminho não é esse das políticas tradicionais assistenciais. E existe o outro caminho, que é o da inovação,
que é o de se, muitas vezes, até ousar, de se ter ali determinadas dificuldades, adversidades, mas sim pelo caminho da inovação. E não estamos a falar de inovação na perspectiva tecnológica, nós estamos falando de atitudes, nós estamos falando de comportamento na gestão. Então, por exemplo, a partir do momento que eu digo, vou enveredar aqui pelo caminho da inovação, do empreendedorismo, da gestão compartilhada, entendendo que eu não realizo de forma só, eu preciso integrar o meu município, eu preciso abri-lo para o mundo das parcerias, para buscar apoios de organizações diversas, SEBRAE, Sistema S, governos no nível estadual e federal, até recursos do ponto de vista internacional, porque isso é possível, a lei de responsabilidade social das empresas, eu passo a ter um outro universo. Então, é uma questão de decisão, não é uma questão realmente de mentalidade. Vou pautar a minha gestão por aqui. E o resto vem por consequência dessa decisão. Eu passo a compreender, por exemplo, de que não posso me limitar, Martins, a tão somente receber as cotas de FPM no dia 10, no dia 20, no dia 30. Eu até vou fazer aqui um parêntese, e, lógico, aí você me interrompa, né? Porque aqui é a própria empolgação, a gente vai falando. Eu uso uma alegoria nas minhas palestras que é dizendo o seguinte: hoje a gente observa que grande parte das gestões públicas dos pequenos e médios municípios, eles passaram a se acostumar do chamado Bolsa FPM, de ter o FPM como alguém depende de um Bolsa Família. Fica a depender daquelas transferências ali constitucionais e se limita àquilo, a receber, a pagar, etc. Não, por exemplo, investe na questão do próprio aumento da arrecadação própria, das suas receitas. Como é que isso é possível? Investindo na questão do empreendedorismo, na questão da inovação, na questão da produção. Como é que eu vou fazer com que apareça mais moedas, por exemplo, circulando no meu município? Investindo na produção local. É apicultura, é bode, é bovinocultura, é turismo. Quais os segmentos econômicos que eu posso apoiar? Isso acontece do dia para a noite? Obviamente que não, mas a partir do momento que a gente começa a incentivar, muitas vezes a produção, por exemplo, de artesanato, um artesão sai do meu município, vai a participar de uma feira na capital, no outro local, é dinheiro de lá que ela traz para o município. Então, eu falaria muito de vários exemplos para você, mas de forma bem assim direta na sua resposta, no meu entender, é questão de decisão da gestão em relação a como irá pautar os destinos daqueles 4 ou 8 anos que eles têm à frente da gestão. Arnaldo, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero deixar uma pergunta aqui no ar, porque não foi planejado. Vou tentar aqui fazer conforme que você consiga, porque eu sei que essa resposta teria que ter um estudo, uma pesquisa. Arnaldo, eu quero saber de você, pode pedir aí para me dividir a tela aqui, eu gosto de falar olhando para a pessoa aqui. Ô Arnaldo, é o seguinte, aqui para o sertão, para a região de Patos, ao olho nu assim, daria para você apontar algumas potencialidades turísticas e que despertassem um desenvolvimento local, regional aqui em Patos, em região? Por exemplo, a gente teria, ou deveria ter um turismo religioso, na minha opinião, em Patos, muito forte por conta da Cruz da Menina, né, que é um parque religioso que tem aqui na cidade, não sei se você conhece, que deveria, na minha humilde visão, ser muito melhor explorado. Mas eu vou deixar você pensar aí nesses 2 minutos, 1 minuto e meio aí do nosso intervalo, e na volta ele responde potencialidades de Patos ou da região de Patos aqui pra gente. Não saia daí, o Farol Político volta já já. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Casa do Bolo Sertanejo, em 7 endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui.
O Start para sua saúde e bem-estar começa com movimento na Start Academia. Estrutura ampla, moderna e ambiente climatizado em um espaço que oferece treinos personalizados com foco no objetivo de cada aluno, além de mais de 30 modalidades de atividades físicas para escolher. Para conquistar os resultados ideais, uma equipe de educadores físicos capacitados e experientes orienta os exercícios em equipamentos de alto padrão. Aberta todos os dias do ano, a Start conta ainda com um espaço Kids, com brinquedos e diversão para as crianças, e um espaço Zen para relaxar. O lugar ideal para conquistar qualidade de vida e a forma física que sempre sonhou. Com treino certo, equilíbrio e comodidade é na Start Academia. Movimente-se e vem para a Start. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Está de volta aqui pela tela da sua TV Sol. Nós estamos ao vivo através do canal 184 da Brisa TV. Também estamos simultaneamente nas redes sociais, Facebook, YouTube da TV Sol, onde você pode compartilhar essa nossa transmissão e deixar o seu comentário também. E seguimos ao vivo no portal tvsol.com e através do aplicativo da TV Sol, que você pode baixar aí no seu celular, seja Android ou iOS. O programa de hoje está conversando aqui sobre políticas públicas com o ex-prefeito da cidade de Cabaceiras, atualmente é professor e consultor em políticas públicas, o Arnaldo Júnior Farias. E eu coloquei ele aqui numa saia justa no bloco anterior, pedindo a ele aí, sem avisar previamente, né, que me dissesse alguns potenciais de Patos ou região que poderiam ser explorados, assim como foi, por exemplo, lá na cidade de Cabaceiras, na cidade de Livramento e tantas outras que ele já citou no programa de hoje. Arnaldo, consegui colocar aí no saia justa ou não? Não, muito ao contrário, eu agradeço a formulação absolutamente pertinente em relação ao tema que a gente estava discorrendo aqui, que você já trouxe, que tem relação com essa questão das políticas públicas de desenvolvimento na esfera econômica, de transformação de realidade. E aí, tem uma questão hoje que a gente tem abordado, inclusive é tema de uma das palestras que a gente faz, que está relacionada ao que a gente chama de território empreendedor. Território, seja no âmbito municipal, no âmbito microrregional, na questão, enfim, estadual, e lógico que é um tema muito amplo. Se nós fôssemos buscar, Martins, exemplos, nós iríamos, por exemplo, trazer alguns comparativos. Se a gente pegar a realidade do Nordeste hoje, eu costumo sempre pegar dois estados que é bem interessante. Um que é riquíssimo do ponto de vista das riquezas naturais, do ponto de vista hídrico, mineral, terras agricultáveis, etc., que é o estado do Maranhão, e que, dentre os 9 estados do Nordeste, ocupa hoje uma das piores posições ainda. Estão lá a lutar, obviamente, mas indicadores econômicos e sociais, lá está o Maranhão. De um outro lado, parece que a criação, o nosso Deus, até para poder nos provocar e orientar, ensinar, ele colocou o estado do Ceará, muito limitado sobre vários aspectos, e hoje o Ceará ele disputa palmo a palmo com a Bahia, com o estado de Pernambuco, não é? A hegemonia do ponto de vista do desenvolvimento econômico, PIB, etc., no Nordeste, turismo. Então, se a gente for falar em turismo, pegar 40 anos atrás, isso é até inimaginável. No Nordeste não se falava em Fortaleza ou no Ceará. O Ceará se consolidou como uma referência aí nesse campo, não é? E aí você pergunta sobre potencialidades em relação à região do Sertão, se você me permite, não é? Patos, Vale do Piancó, Espinharas e aí sucessivamente. Veja, já são cidades, micro-regiões caracterizadas por um nível de empreendedorismo determinado. Patos é uma cidade com uma dinâmica extraordinária, é o caso de Sousa, é o caso de Cajazeiras, são cidades polos, outras tantas que orbitam aí. Agora, a questão é a seguinte: qual é o nível de qualidade de vida? Qual é as determinadas situações que temos? Qual é a fotografia, o retrato dessas regiões? É possível nós pensarmos
num salto de desenvolvimento, de transformação positiva, de melhoria de qualidade de vida, pegue qualquer que seja o indicador, para a gente ter pelo menos um equilíbrio em relação ao que se tem hoje dentro do próprio país, região sul, sudeste, no meu entender, é possível sim. E aí tem relação com aquilo que anteriormente você levantava, que é a questão da decisão, sobretudo da gestão pública. Alguém pode aí perguntar, não é? Está nos ouvindo, Martins, mas esse desenvolvimento, Arnaldo, que você está abordando, depende exclusivamente da questão da gestão pública? Não, obviamente que não. Depende exatamente de um pacto de cooperação entre poder público, iniciativa privada e sociedade organizada como um todo, não é? Mas, óbvio, considerando a dependência da maioria dos pequenos e médios municípios, o poder público ele tem um papel preponderante como indutor desses processos de transformação. Então, vamos lá para a realidade. É uma região, no caso, a sertaneja como um todo, que já tem uma dinâmica, mas é claro que tem toda uma, eu diria, necessidade no sentido de formular uma visão positiva. Qual a Patos? Qual o Vale do Piancó, por exemplo, região dos Pinharas, que a gente deseja ver 10 anos para frente? Como construir isso a partir de hoje? E aí você, na sua formulação, levantou, inclusive, algumas referências. Vamos pegar a questão do turismo, e você falou da vertente do turismo religioso. Olha só, Martins, eu já tive oportunidade, à época como secretário de Estado, mas ultimamente como consultor na região do Vale do Piancó, de mostrar que já existe, eu diria que o desenho de um roteiro na área de turismo religioso, que precisa tão somente ser estruturado, consolidado, reunindo o Cruzeiro da Menina, reunindo a questão do Frei Damião, acho que é o Frei Damião, o Cristo em Piancó, o Cristo de Itaporanga, e aí tem outros municípios, cada um já com uma atividade do ponto de vista de religiosidade, que pode ser estruturado para aí, migrar para um turismo religioso. E esse é o caminho para onde? Esse é o caminho para Juazeiro do Padre Cícero, para a região do Crajubá, para Crato, para Barbalha, que é indiscutivelmente, na nossa região, uma referência de turismo religioso. Então, a gente tem essa condição de estruturar um roteiro de turismo religioso a partir de Patos como portal de entrada. Isso é, logicamente, um ponto de vista, mas, ao meu entender, pelas pesquisas, pelas informações, pela viabilidade do ponto de vista rodoviário, eis aí uma iniciativa que poderia ser muito interessante. Eu estou atuando nesse momento na região do Crajubá, na região de Juazeiro, na região Crato, Barbalha e outros municípios do Cariri, e quanto mais lá eu vou, mais eu vejo como muito interessante essa perspectiva. Há poucos dias eu saí de Juazeiro para vir fazer uma atividade em Cajazeiras, entendendo que isso ali não é muito próximo, assim como também através de Itaporanga, que é o caminho. Então, olha, citei o exemplo, Martins, de turismo, mas, obviamente, isso serve para qualquer uma outra atividade que esteja relacionada a um potencial produtivo local, não é? Ou a uma vocação já histórica. É possível, sim. Aí, no caso de Patos, se você me permite, por exemplo, para que fechei esse raciocínio, falando não apenas de turismo, mas falando de economia criativa, falando de artesanato, falando da diversidade, da riqueza que Patos e a região representa, é o portal dos sertões nosso. O que é, por exemplo, o São João de Patos, tão conhecido, não é, por suas atrações, etc. Ao meu ver, se você me permite, não é? E muito respeitosamente, às vezes isso é polêmico, mas eu entendo que na necessidade que todo evento, não apenas o de Patos, tem de se renovar gradualmente, não é? Isso é estratégico para a sua sobrevivência, não pode depender apenas das bandas, eis aí uma oportunidade de forma criativa, fazer do São João de Patos não apenas a questão dos shows, mas promover também uma série de outros atrativos que a cidade já tem, relacionar isso ao artesanato, relacionar isso a outras atividades que permitam ao turista chegar, ter a noite, por exemplo, com os grandes shows, mas durante o dia poder fazer visitações, poder consumir,
seja a gastronomia local, o artesanato local, os costumes, a religiosidade, e aí sucessivamente. A gente vai reter mais o turista e a região ganha com isso. Bem, uma aula de gestão pública, de turismo, de desenvolvimento local nós tivemos no Farol Político de hoje. Eu particularmente tive, né? Eu tenho certeza que o nosso telespectador e o nosso internauta também. Mas, Arnaldo, estamos chegando ao fim do nosso programa e eu reservei um tempinho aí justamente para que você também fale um pouquinho sobre as suas palestras, onde as pessoas conseguem ter contato contigo, saber da tua agenda. Então, fica à vontade aí para fazer essa divulgação também. E aí, já aproveitando e finalizando, agradecendo demais a você por ter topado, por ter aceito o nosso convite, ter batido esse papo super importante com a gente hoje aqui. Martins, a gratidão a você e assim como no início, a minha saudação, as minhas felicitações, o desejo de êxito no que eu entendo como uma missão sua. E isso é muito importante, através da comunicação, da gestão pública, do nível privado e empresarial, de quem está no terceiro setor. Todos nós temos um potencial de contribuição. Todas as pessoas que, na sua atitude, têm a vontade, o interesse de fazer diferença, são lideranças. Líderes não são apenas aqueles que representam, digamos, um CNPJ. E é exatamente a essas pessoas que eu deixo aqui, com a sua permissão, a mensagem de que essa transformação desejada dos nossos territórios de forma positiva tem a ver com as nossas participações. Então, hoje, é o que eu faço, muito mais do que uma profissão, para mim é exatamente uma missão. Fico à sua disposição para, em outras oportunidades, a gente poder aqui trazer alguns temas, trazendo inclusive referências de outras regiões do Brasil para compartilhar com seus espectadores. E aqueles que tiverem o interesse de redes sociais, lá eu utilizo o Instagram, então me encontram como Arnaldo Júnior Farias. Será uma alegria tê-los lá, ter suas sugestões, perguntas e a gente fazer essa interação. Um abraço a você, Martins, a todos os seus espectadores. Antes de você sair, já fazer aqui o convite para ficar registrado. Quando estiver aqui por Patos, faça o contato para a gente também fazer esse bate-papo de forma presencial, porque o contato deixa o bate-papo ainda melhor. Então o convite já está estendido aí, o ano já está terminando, próximo ano, passou por Patos, lembre da gente, para a gente continuar esse assunto, porque tem muita coisa. O tempo eu acho que está bem resumido assim, mas eu vou deixar também uma informação para você que não exatamente em Patos ainda, mas nós vamos estar bem próximos, vamos estar iniciando um trabalho com um grupo de lideranças na região do Alto Sertão da Paraíba, polarizado por Cajazeiras, um programa de iniciativa do SEBRAE que chama-se Liderança para o Desenvolvimento Regional, é o que nós estamos fazendo lá no estado do Ceará, e é uma oportunidade, quem sabe, para nós nos encontrarmos, para você levar também informações aí para os seus espectadores. Pronto, combinado então, vamos agendar essa data. Nós conversamos com Arnaldo Júnior Farias, ex-prefeito, ex-secretário de Estado, professor e consultor na área de gestão de políticas públicas e empreendedorismo. O programa de hoje vai ficando por aqui, infelizmente já acabou, o tempo passou muito rápido depois aí dessa aula de gestão pública, mas aqui está as nossas redes sociais para você nos acompanhar no restante da semana. E próxima semana o Farol Político volta novamente falando sobre política com mais uma personalidade do mundo da política paraibana. Uma excelente noite para você e até lá! Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagens, essa eu confio. Procurando uma escola completa para o seu filho? Venha para a Escola SESI. Aqui ele vive experiências únicas, com formação para a vida e o mundo do trabalho, através de uma metodologia de ensino diferenciada e conectada aos desafios do futuro. Matrículas abertas para turmas do Fundamental 2 ao ensino médio, com incentivo à pesquisa, robótica educacional e preparação para o Enem. A Escola SESI é a sua melhor escolha. Saiba mais em escolasesipb.com.br.